Olá, sejam muito bem-vindos ao Cidades em Transformação. Eu sou Brena Farias, jornalista do Portal Metrópolis, e esse videocast é gravado diretamente do Colégio de Inspetores, uma iniciativa do CREA São Paulo em parceria com o Confea. O evento reúne cerca de 3.000 profissionais do setor discutindo desafios e soluções inteligentes para o futuro da nossa cidade. E por falar em futuro, o mercado de trabalho está mudando constantemente em alta velocidade. Avanços tecnológicos, novas formas de contratação, mudanças geracionais e demandas por habilidades que até pouco tempo não existiam estão redesenhando, redefinindo o perfil dos profissionais que as empresas estão buscando. E dentro desse cenário surge um desafio: como formar e preparar pessoas para profissões que ainda estão surgindo e mais para um mercado que está em constante evolução. E como garantir que esses talentos estejam conectados às oportunidades certas. E para conversar com a gente sobre isso, eu estou recebendo aqui o Egon Daxbacher, professor e coordenador acadêmico no Intel, com mais de 30 anos de experiência desenvolvendo profissionais para enfrentar desafios reais e atender às novas exigências do mercado. E Vanessa Carlin, executora da GAMI, plataforma que conecta talentos a grandes empresas na América Latina, com foco em tecnologia, empregabilidade e alinhamento às demandas atuais. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Bom, queria começar com a pergunta básica para vocês dois. Com essa evolução das cidades, das tecnologias e tudo no mundo, quais competências que deixaram de ser diferenciais e que viraram básicas para qualquer profissional? Perfeito. Por favor. A partir do momento que a tecnologia entrou muito no nosso dia a dia, uma das questões mais básicas ficou a inteligência artificial, né? O conhecimento rápido de algumas questões mais tecnológicas, quanto IA, quanto inteligência das coisas, virou um argumento básico. Tecnologia na parte de prompt, né? O que nós perguntamos para IA, como perguntamos, isso também é uma das características básicas que a gente vai ter para a próxima população. Teve uma matéria da Future Jobs de 2025 que falou que até 2030, 39% das competências vão mudar, né? E muito por conta dessa agilidade. Então, a consequência de tudo isso é ter uma agilidade de pensamento e agilidade de aprendizado também. O que você acha, Egon? Olha, eu vou complementar você para não ser repetitivo, mas basicamente o que eu trago, eu acho que eu traria em qualquer momento da história da sociedade, da humanidade, que é o aprendizado contínuo, né? Eu, quando era garoto, eu via isso, de que a gente tinha que estudar cada vez mais conhecimentos diferenciados e muito na linha daquele termo em inglês do long life learning, né? Não tem como você parar de estudar, porque a tecnologia está mudando, com a mudança tecnológica, novas demandas estão surgindo, consequentemente, novas competências para atender essas demandas. Mas existem algumas competências que eu costumo chamar que elas são basilares e que, independente da tecnologia, elas não mudam, elas continuam muito relevantes. Legal. É aquilo que a gente sempre fala, né? O profissional, ele não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Ele precisa juntar forças com essa inteligência e saber usar essa inteligência a favor dele, né? Exatamente. É um pouco por aí. Eu diria um recado para o profissional, para o jovem profissional: se você trabalha em alguma coisa que é automatizável, que é repetitiva e que está desvinculado da estratégia maior da sua empresa, se requalifique e comece a buscar mudanças. Mas se você está num trabalho criativo, que demanda a capacidade analítica, que demanda tomada de decisão e que está vinculado à estratégia da empresa, eu diria, continua nesse caminho que você está num lugar tranquilo. Tranquilo, eu vou mudar a palavra. Você está num lugar, por enquanto, tranquilo. Um pouco mais confortável. Um pouco mais confortável. Mas quem está em trabalhos repetitivos realmente deveria repensar a sua carreira com formação, com requalificação. Professor, agora você citou um ponto importante, que é esse aprendizado do contínuo, né? Porque as profissões, elas surgem e elas desaparecem o tempo todo, né? Uhum. E queria entender de você, como preparar, você como professor, como alguém que prepara esses profissionais, como preparar esse aluno, esse profissional para esse mundo que ele vai entrar e que não acaba mais nunca, né? É só o começo, né? É extremamente relevante ensinar as tecnologias que estão aí. Mas mais importante é ensinar ele a aprender, ensinar ele a refletir, ensinar ele a questionar.
Por que ele está aprendendo isso? Qual a utilidade desse conhecimento? Por que ele tem que aprender prompt de IA? Por que ele não vai aprender uma determinada tecnologia que suporte a IA? Por que o prompt do IA é tão importante? Para justamente, como você falou, ele utilizar a IA do lado dele. Então ele tem que aprender basicamente a aprender, a procurar conhecimento e a refletir. Por quê? Muito mais do que o quê. Vanessa, agora a gente sabe que há alguns anos atrás, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar, quando a gente falava que tinha um diploma de faculdade, era o auge, né? Sim. Hoje em dia ainda é uma grande conquista, a gente sabe que muitas pessoas no país ainda não chegaram, né, a ter essa conquista, já é uma grande conquista, mas é o pontapé inicial, né? Você percebe que as empresas, elas têm mudado a forma com que elas olham para isso, o valor dessa formação acadêmica, como que está acontecendo essa mudança no olhar de quem contrata esses profissionais? Perfeito, totalmente. Assim, a mudança ela vem numa constância muito forte. E em relação a isso, pensando ainda no primeiro emprego, né, é muito mais importante você trazer quesitos práticos, mesmo você não tendo uma experiência profissional no mercado de trabalho, fazer um projeto de tecnologia, subir ele numa plataforma que tenha uma espécie de armazenamento daquele projeto, apresentar uma didática ou algo do tipo, é muito mais importante do que realmente um papel. O papel, como um diploma, ele ainda, né, professor, ele é uma abertura de portas, porque os nossos jovens, humanamente, né, a sociedade, ela precisa socializar, ela precisa conhecer profissionais que são melhores que elas e aprender com elas. Então, o diploma, ele vem muito como uma porta de entrada para a tecnologia e para as áreas que a gente tem. Mas eu vou voltar ainda a um ponto do Learning Agility, né, que é a questão de agilidade no processo de aprendizagem. E não é só uma questão de aprendizagem da tecnologia em si, é muito mais uma questão de você ter uma mentalidade rápida, você ter mudança, né? Entender sobre mudança de uma forma muito rápida. E aí uma das frases que eu carrego muito que é aprender, desaprender e reaprender. Então, isso daqui é uma questão muito importante que os jovens que estão entrando e nós, adultos, que já estamos aqui na trajetória há muito tempo, a gente precisa reaprender. Sim, muitas e muitas vezes, né? É por aí mesmo. Professor, agora o mercado fala muito sobre as soft skills, né? Que são essas competências emocionais, né? Como colaboração, comunicação, resolução de problemas. Como o Intel integra essas competências ao aprendizado técnico? Bom, o nome Intel, o Li, é justamente de liderança. E liderança é algo que muita gente diz, liderança não se ensina. Pode até ser, mas liderança se debate, os conceitos de liderança se ensinam sim, e a prática de liderança se exercita. Como é que a gente exercita no Intel? A gente acredita muito, um dos grandes pilares do Intel é a colaboração. Então, por exemplo, nós não temos carteira. Os alunos sentam em mesas hexagonais, porque eles, desde o dia 1, eles têm que trabalhar em equipe. Para ter essa troca, né? Porque o trabalho em equipe é o trabalho dominante no mercado. E as pessoas, desde jovem, têm que se acostumar a todos os conflitos inerentes de um trabalho em equipe. A você saber ceder, a trabalhar com diferentes opiniões, saber apresentar e defender uma ideia, saber apresentar um projeto junto a um cliente, a um parceiro. Isso é estimulado no Intel muito por conta da metodologia. O Intel trabalha com aprendizado baseado em projetos. Então, se você vira para um aluno e pergunta a que horas é a aula de redes, ele vai olhar você assim, achando que você caiu de paraquedas, que é um ser de outro mundo. Mas se você perguntar, você tem aula de redes? Tenho. Para o projeto tal, eu tive que aprender redes para executar, porque era o desenvolvimento de um sistema em rede para poder atender uma dor de algum determinado parceiro. Então, isso dá uma maturidade ao jovem que, quando ele entra no mercado, nesse primeiro emprego, ele tem um diferencial. Ele tem o mesmo conhecimento técnico que vem dos competidores, concorrentes dele, das outras universidades, mas ele tem algo que é a formação
de liderança, de trabalho em equipe, de ética, que é estimulada desde que ele entra no primeiro dia no Intel. E adaptar também o Com conhecimento certeza. dentro Com de certeza. cada projeto que ele entra. Com né? certeza. Adaptabilidade e resiliência, Isso. acho que são duas soft skills que ela precisa ser intrínseca da pessoa. Porque o extrínseco ele vai sair, né? Ele vai aparecer uma hora ou outra. E o mercado, ele necessita da resiliência. E a resiliência, os jovens, quando a gente fala em algumas palestras sobre resiliência, ele fala, eu tenho que aprender a apanhar. Não, tem que aprender a mudança, né? Tem que aprender ali do, não deu certo, bora, vamos para a próxima, vamos iniciar novamente. Então, é essa questão dessa resiliência, tá? O lidar com a frustração não é se apaixonar pela frustração. Correto. É você saber encarar a frustração, absorver aquele momento, aprender, dar a volta por cima, tirar o aprendizado necessário daquele momento de frustração e seguir em frente. Porque no dia a dia, nós somos uma soma de pequenas frustrações. Exato. A gente não conseguiu chegar num determinado horário no compromisso, a gente não conseguiu efetivamente estudar aquilo que queria estudar, a gente não consegue atender todas as demandas que a gente queria no projeto. Então, saber lidar com isso, tirar as lições e fazer melhor da próxima vez é fundamental. Perfeito. Legal. Vanessa, e na sua visão, como as instituições de ensino podem se aproximar ainda mais do mercado e encurtar, né, essa distância da formação e da empregabilidade? Um dos pontos que eu acredito muito, como uma mulher que veio, né, hoje como executiva, estudei somente em escolas públicas, tive uma ajuda, né, no ensino público também, e uma das coisas que eu sinto mais falta e eu tento integrar muito no ensino, tanto público quanto privado, são iniciativas como o professor comentou. A gente vai ter uma lista de presença. Por que os alunos não formam um sistema para controlar essa presença? Nota, como que se espelha, qual é o ranking dos alunos que tem a melhor nota sobre qual matéria e fazer com que os próprios alunos gerem esse produto, gerem esse sistema. Nós já temos isso em mercado? Temos, mas a maioria dos jovens não tem conhecimento disso, então fala assim, vai correr atrás, vai tentar fazer o próprio sistema, vem ajudar aqui, como controla a questão da secretaria, né? Então, acho que tanto o público quanto o privado tinha que investir um pouco mais nisso. Porque quando os nossos jovens forem para o mercado de trabalho, eles já vão me trazer como uma recrutadora, virar e falar assim, Vanessa, fiz um projeto na escola, foi assim, usei machine learning, usei Python, codei de tal forma, ele já vai trazer um quesito tático e técnico, né? E não só uma questão de eu quero entrar em um lugar para aprender mais, ou para iniciar o meu aprendizado, que ele já venha com isso de uma forma mais institucional. Vanessa, você me deu uma deixa para comentar duas coisas muito brevemente. A primeira, a chamada no Intel, ela é pelo celular. Que legal. Você faz o que a gente chama de check-in. E a segunda, eu tinha dito que o aprendizado de projetos, mas são projetos da vida real. Se o Metrópolis quiser fazer um projeto para melhorar, por exemplo, o engajamento no site dele, você apresenta esse projeto para o Intel e o Intel materializa ele dentro das aulas do Intel. Que legal. Os nossos projetos são com empresas como Ambev, Gerdau, BTG, Itaú, Prodan, CREA de São Paulo, ONGs como Gerando Falcões, Dr. Pet, hospitais como o Hospital do Câncer. Então, os projetos são voltados para a sociedade. Que legal. E isso dá uma tangibilidade de que o que ele está desenvolvendo é algo real. Sim. Um senso de responsabilidade Exatamente, também, né, professor? exatamente, que aquilo não é uma simulação, aquilo realmente é para valer. E alguns dos projetos as empresas implantam de verdade. Sim. A CPTM acaba de desenvolver, lançar um novo aplicativo que foi desenvolvido pelos alunos do Intel e que a população vai usar para poder ter uma melhor prestação de serviço público no transporte da cidade. Que legal. E quando a empresa vai contratar, que chega um profissional com currículo, pronto. que tem uma empresa, tem o nome da empresa no currículo, né? Olha, eu fiz um projeto, Exato. participei de algo para a sua empresa. Perfeito. Então já é um É casamento isso mesmo. perfeito, né? Bom, a gente já está finalizando, mas eu tenho uma última pergunta para vocês, que é até uma dica, assim, para quem está nos assistindo, né? Quais profissões ou habilidades que vocês apostam que vão ganhar mais força no próximo ano? Nos próximos anos, na verdade, a partir do avanço das tecnologias urbanas. Pensando em carreira, análise de dados, cientistas de dados,
especialistas em mobilidade inteligente. Imagino também que uma questão mais de geolocalização, que é algo que dentro da nossa mobilidade também é algo muito relevante, energia renovável é algo que entendo como mobilidade urbana que vai ser um diferencial. E as habilidades eu reforço, né? Estudem muito sobre Learning Agility, estudem muito sobre resiliência, estudem muito sobre adaptabilidade, que é o que nós vamos viver nos próximos anos. É uma IA nascendo, outra morrendo e outra nascendo em cima dela, e a gente vai ser obrigado a entender e entender rápido. Então, estudem muito sobre isso. Obviamente, novas tecnologias, a inteligência artificial está aí, mas mais além, como eu consigo trabalhar no âmago da inteligência artificial e não somente aplicando e utilizando ela? Como é que eu posso desenvolver agentes de inteligência artificial que podem me ajudar em problemas da minha sociedade e, principalmente, tentar tangibilizar aonde o meu papel dentro daquela empresa, dentro daquele órgão, dentro daquela corporação, vai ser relevante. Fugir dos trabalhos repetitivos e, de alguma forma, tentar impactar. Para o jovem, o que eu aconselho, e se ele gosta de tecnologia, vem conhecer um jeito diferente de aprender, mais conectado com o mercado, que, claro, é o Intel. Boa, obrigada pela participação. De nada, obrigado a vocês. Obrigada a você pelo espaço. Obrigada também você que nos acompanhou até aqui. Esse e outros episódios estão disponíveis no nosso portal metrópolis.com. Até a próxima!